Olá, boa noite. Está no ar o Jornal Terra Viva. Veja agora o que é destaque no agronegócio, no Brasil e no mundo. Ministro da Agricultura sinaliza que recursos para equalização do Plano Safra 23-24 devem ser de 20 bilhões de reais. Instituto Butantan começa a desenvolver vacina contra a gripe aviária. A ANEC eleva a projeção para exportações de soja em maio. Foi publicada a portaria que libera até 50 milhões de reais para a subvenção da borracha natural. E ainda hoje é celebrado o Dia Nacional do Café. A gente tem muito que comemorar, afinal o Brasil é o maior produtor mundial e o segundo maior consumidor da bebida. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. O letreiro da sede do Ministério do Desenvolvimento Agrário foi instalado na esplanada dos ministérios. A inauguração acontece antes de uma importante decisão. Qual pasta ficará com a responsabilidade de comandar a Conab? Após fixar a última letra dourada na fachada do Ministério, responsável pela gestão da Conab desde o começo deste ano até agora, o ministro Paulo Teixeira explicou a importância do órgão no combate à fome no país e da permanência da companhia no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quando o Brasil tinha saído do mapa da fome, ele foi fundamental para que o Brasil saísse do mapa da fome. Com todas as políticas dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff, o Brasil saiu do mapa da fome e nós fomos para uma situação que ainda tinham pessoas com insegurança alimentar, mas nós conseguimos tirar um contingente muito importante de pessoas do mapa da fome. Nós estamos aí numa briga para a Conab continuar no MDA. Toda vez que você está nutrindo aquele filho desnutrido, o poderoso vem e tira a mamadeira, não é? Querem tirar a MDA da gente. Mas nós não vamos deixar essa briga, nós vamos até o final para que a Conab fique no MDA. No governo anterior, a Conab fazia parte do Ministério da Agricultura. Após a reestruturação ministerial do presidente Lula, feita por meio da medida provisória 1154 de 2023, a companhia ficou sob o comando do Ministério do Desenvolvimento Agrário, mudança que não agradou à Frente Parlamentar da Agropecuária e lideranças do setor agro. Nessa terça-feira, durante uma reunião, o vice-presidente da FPA, Arnaldo Jardim, falou algumas das atribuições da companhia com responsabilidade do Ministério da Agricultura. Um terceiro ponto é sobre a Conab, né? E aquelas que são as atribuições que nos interessam de uma forma mais estratégicas ao setor agro, que é a definição de estatísticas que levam a previsões de safra, que são cálculos que levam à formulação de estoques reguladores ou cálculos de preços mínimos. Essas atribuições foram reconstituídas como atribuições da Conab que ficam sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura. O Instituto Butantan, em São Paulo, começou a desenvolver uma vacina contra a gripe aviária. Segundo o Instituto, os testes estão sendo realizados com cepas vacinais que foram cedidas pela Organização Mundial da Saúde. E o primeiro lote já está pronto para o início dos testes pré-clínicos, ou seja, testes em laboratório. O Butantan informou que a vacina começou a ser desenvolvida devido à preocupação de que ela possa se tornar uma nova pandemia. O Ministério da Fazenda autorizou a equalização de 7,4 bilhões de reais ao Plano Safra 22-23. A portaria número 446 do Ministério da Fazenda ajustou a distribuição de limites equalizáveis do Plano Safra 22-23, que se encerra no próximo mês. A decisão garante recursos suplementares para a equalização de aproximadamente 7,4 bilhões de reais em programas de financiamento, irrigação e custeio no âmbito do Pronamp. Em nota, o Ministério da Agricultura afirma que Banco do Brasil, BNDES e Caixa foram as instituições financeiras contempladas pelo ajuste dos limites. Além disso, o governo federal destinou mais de 200 milhões de reais para reforçar o Plano Safra vigente. Isto é assunto para Alcimar Cesar Miller.
Olá, Silmar, o ministro da Agricultura conseguiu mais recursos para a safra atual. E agora falta recursos para a nova safra, né? Será que ele vai conseguir nos ajudar? Boa noite. Muito boa noite, João. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Olha, o ministro está com um desafio muito grande nas mãos aqui, que tem que complementar recursos que ficaram faltando para o atual Plano Safra e, além disso, buscar recursos e tudo ao mesmo tempo para o próximo Plano Safra. É bom lembrar que nós estamos no final de maio, junho tem que estar definido todo o Plano Safra para a safra nova, que começa aí a partir de julho a ser semeada. Isso significa muito dinheiro, necessidade de muitos recursos, não só os normais, que seriam para a nova safra, para plantio e colheita, que devem aumentar, porque os custos de produção aumentaram, portanto precisa de mais recursos. Tem todo um desafio ainda para a complementação da atual situação aqui de falta de recursos que ficaram faltando aqui no final desse ciclo. Então, é um desafio muito grande esse busca por recursos, lembrando que são desafios novos aqui, começa a queda no preço do acontecimento, a safra está sendo nesse momento escolhida. No caso da soja, por exemplo, com preços extremamente baixos e particularmente o milho, abaixo do preço mínimo oficial de garantia. Significa que o governo vai correr o risco de ter que comprar parte da produção pelo preço mínimo que ele mesmo fixou, que está melhor do que o preço que está sendo pago no mercado para os produtores em boa parte do país, como é o caso, por exemplo, do norte do Mato Grosso, preços em Sorriso, por exemplo, R$ 38,00 por uma saca de milho, quando o preço mínimo oficial estabelecido para essa safra é de R$ 43 e os quebrados. Portanto, isso tem que ser, significa que precisa de dinheiro no orçamento para pagar essa conta que não estava prevista, não estava no gibi, essa complementação de preço para os produtores. Significa necessidade de dinheiro. O Ministério da Agricultura está buscando cerca de 5 bilhões de reais só para a comercialização. Significa cerca de 3 vezes a mais do que precisou na última safra, por exemplo. Trigo no Rio Grande do Sul também está com preço abaixo do mínimo oficial de garantia. Isso é outro setor que também vai precisar de complementação aqui, eventual compra pelo próprio governo, caso não haja reação dos preços do mercado. E além disso, tem todo o desafio para a safra nova. Começa pela necessidade de equalização das taxas de juros. Taxas estão mais altas no mercado, significa que para manter uma taxa de juros adequada, que o produtor tenha condições de pagar, precisa de uma complementação, seja com recurso do Tesouro. E a necessidade dessa complementação, segundo o ministro, que esteve gestionando isso junto ao Ministério da Fazenda, são cerca de 20 bilhões de reais somente para essa rubrica, sem contar os mais de 400 bilhões que vão ser necessários para plantar e para investimentos na próxima temporada. Portanto, tem um desafio imenso pela frente. Vamos ver se consegue, porque é extremamente importante manter o pulso, o vigor do agronegócio brasileiro, que está cumprindo a sua parte, está produzindo mais. O que está faltando agora é preço, por conta até da própria produção crescente. O produtor precisa ser amparado nesse momento para que ele não tenha prejuízo na hora de vender e parar de produzir na próxima safra. Perfeito, Silmar. Como fechar os mercados nesta quarta-feira? Bolsa de Chicago, soja fechou praticamente estável hoje, comportamento misto, na verdade. Alguns contratos subiram um pouquinho, outros caíram, os contratos mais para frente tiveram queda, os contratos futuros. Milho subiu hoje, 0,6%. Petróleo ajudou a levantar os preços de alguns produtos agrícolas, hoje o milho foi um deles. E também preocupação com o clima da nova safra americana, em previsões aqui de tempo mais quente e seco, agora no mês de junho, para a safra de milho, que está praticamente toda plantada nos Estados Unidos, está precisando de chuva e de temperaturas mais amenas para favorecer o desenvolvimento das plantas. Isso começa a ser um fator importante agora de oscilação de preço. Começou hoje já, o milho subindo 0,6% na Bolsa de Chicago. Trigo não, o trigo caiu hoje, caiu bastante, 2,4%, até por melhora do sistema de clima nos Estados Unidos, que é em outra região produtora, não é a mesma do milho e da soja, é na região das planícies americanas, lá o clima está bem. Isso foi um fator de baixa, os preços do trigo caíram 2,4% na Bolsa de Chicago, e claro, tudo isso tem influência aqui nos preços internos aqui no Brasil. Bolsa de Nova York, destaque para o algodão, negativo infelizmente, o algodão caiu muito hoje. Preocupação com a economia global, com a questão financeira também, que permeia as discussões, por exemplo, no Congresso americano, com relação ao teto de gastos públicos, no orçamento, está tudo empacado por lá, está influenciando muito o mercado financeiro, acaba contaminando também algumas commodities agrícolas. O algodão foi uma delas, caiu 3,1% nesta quarta-feira. Açúcar bruto negociado em Nova York também caiu hoje, 1,2%. Café subiu um pouquinho, o café arábica, 0,3%. E, sobretudo, o café robusta, que é a referência para o nosso Conilon, esse subiu até um pouco mais hoje, 0,6%.
voltando a atingir o maior patamar em 15 anos. O mercado está muito inflacionado por conta de quebra de safra na Ásia, particularmente no Vietnã, que é o maior produtor e exportador desse tipo de café, que é referência para o nosso Conilon. Mercado financeiro, o dólar caiu hoje, um certo otimismo aqui com relação à votação do chamado arcabouço fiscal, foi bem recebido pelo mercado financeiro, então o dólar recuou hoje 0,4%, fechou a 4,95. Já o mercado de ações caiu hoje, quando poderia ter subido, repercutindo basicamente a queda nos preços das ações no mercado dos Estados Unidos, por conta dessa questão lá do teto de gastos públicos do orçamento americano, e também por queda aqui de algumas empresas importantes no nosso mercado de ações, que são as ações de empresas do setor de carne, sobretudo do setor avícola. BRF, por exemplo, caiu 5,6% nas suas ações na Bolsa, na B3, JBS 4,9%, quedas fortes, refletindo preocupações com esses surtos de gripe aviária que aconteceram nos últimos dias, embora não tenha ainda efeito nos plantéis de aves do sul do país, onde se concentra o grosso da produção de carne de frango, mas deu um certo susto aqui no mercado. Os investidores que não estão muito familiarizados com essas nuances do mercado de carnes acabaram vendendo as suas ações, isso ajudou a dar uma derrubada no preço dos ativos aqui dessas duas grandes empresas do agronegócio brasileiro, especialmente especializadas nesse setor de aves. Então, esse é o retrato do mercado nesta quarta-feira, meio de semana. Vamos ver se a situação melhora um pouco para o nosso produtor, especialmente de soja e milho, nesses próximos 2 dias desta semana que está recém na metade, João. Esperamos que sim, Silmar. Muito obrigado pelas informações. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Depois de reunião com a Petrobras, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a decisão do IBAMA contra a exploração de petróleo na Amazônia está mantida, mas a empresa poderá apresentar novo pedido. A ordem de Lula foi buscar a conciliação entre IBAMA e Petrobras. A conversa mediada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, é parte de um movimento para arbitrar a disputa entre os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do Meio Ambiente, Marina Silva. O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, foi chamado para explicar as razões do veto à licença ambiental de estudos da Petrobras sobre a exploração de petróleo na região da foz do rio Amazonas, no Amapá. Ele apontou a distância da base logística como entrave para garantir assistência rápida em caso de vazamentos e avaliou que a Petrobras pode conseguir a licença se fizer ajustes. O ministro de Minas e Energia enviou ofício à Petrobras solicitando que a estatal complete as informações para representar o pedido de licença. Na saída, a ministra Marina Silva disse que a empresa poderá apresentar novos pedidos de avaliação do empreendimento. Se uma licença é negada, ela está negada. O que acontece é que o empreendedor tem o direito de apresentar quantas vezes ele quiser. Terá que fazer a avaliação ambiental estratégica, como já era recomendado desde 2012 para um empreendimento com esse nível de complexidade. Aquilo que a Petrobras vai fazer, aí depende da Petrobras. O ministro Rui Costa saiu do encontro aqui no Palácio do Planalto e seguiu ao Palácio da Alvorada para apresentar o cenário desta queda de braço entre os ministros. Lula chegou de viagem e não tinha compromissos oficiais na agenda. Em visita oficial ao Brasil, o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido anunciou novos investimentos de cooperação ambiental para a Amazônia. O chanceler britânico James Cleverly anunciou um aporte de mais de 12 milhões de reais para o programa Amazon Face, o mais importante projeto de cooperação científica entre o Brasil e o Reino Unido. O Amazon Face é um programa de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, coordenado por cientistas do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia e da Universidade Estadual de Campinas, que pesquisa os impactos das mudanças climáticas na floresta amazônica, a biodiversidade do bioma e o desenvolvimento de serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, avaliar como a floresta responde ao aumento de dióxido de carbono no ar. A seguir, a ANEC eleva a projeção para exportações de soja em maio. E ainda, mesmo com atraso no plantio, segunda safra de milho deve chegar a mais de 102 milhões de toneladas. Em instantes, aqui no Jornal Terra Viva.
O governo federal publicou a portaria que autoriza a concessão de até 50 milhões de reais em subvenção econômica para equalizar os preços da borracha natural cultivada na safra 22-23. Os recursos serão usados para o pagamento de prêmio equalizador ao produtor rural ou sua cooperativa e do prêmio para escoamento de produto em operações executadas pela Conab no âmbito da política de garantia dos preços mínimos. E a CPI do MST, criada na Câmara dos Deputados, se reuniu nesta terça-feira para iniciar a discussão dos trabalhos. Mas o primeiro dia foi marcado por bate-boca e troca de acusações entre os parlamentares. O plano de trabalho foi apresentado pelo relator e a base governista, minoria na comissão, reclamou que Ricardo Salles mudou o nome da CPI para tirar menção exclusiva ao MST e ampliar o objeto da investigação, que incluiria invasões em áreas urbanas. Invasão de propriedade, depredação de patrimônio público e privado e crimes correlatos. Ele simplesmente distorceu deliberadamente, sem nenhum pudor, aquilo que foi a leitura e a abertura e o intuito real dessa CPI. O presidente da comissão, deputado Coronel Zucco, aceitou o pedido e retomou o nome e o objeto inicial da investigação. E a CPI do MST começou quente, com bate-boca entre um deputado do PL e outro do PT. O movimento que vocês tanto protegem e que se elegem, inclusive, enganando essas pessoas, são aqueles que destroem fazendas, propriedades particulares, campos, casas, maquinários, e inclusive colocando fogo em plantações e matando animais. Nós não podemos, de forma nenhuma, aceitar nem concordar aqui com os adjetivos que se coloca nas pessoas, na organização chamada MST, que cumpre um papel fundamental na sociedade brasileira. O clima voltou a esquentar quando os governistas leram a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a retomada da investigação sobre a participação do presidente da comissão em atos contra o resultado das eleições. Não concluí o meu tempo, presidente. Eu ainda tenho... Não trataremos de pauta pessoal aqui, deputada. Até agora foram protocolados mais de 100 requerimentos para convocar depoentes e avançar com a investigação. 15 deles vão ser votados nesta quarta. Os primeiros serão os pedidos de convocação dos ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário. Os alvos da CPI são principalmente organizadores e financiadores do MST. Nos próximos dias, a CPI vai a campo. A ideia é fazer visitas aos estados que sofreram invasões neste ano. São Paulo, Bahia e Mato Grosso do Sul tiveram terras produtivas ocupadas. Também tiveram início os trabalhos da CPI da manipulação no futebol. O relator Felipe Carreiras apresentou o plano para os 120 dias de trabalho. A comissão vai apurar esquemas de fraudes em apostas em jogos do Campeonato Brasileiro e de torneios estaduais. A produtividade acima do esperado em algumas áreas de milho da segunda safra do Brasil deve mais do que compensar o atraso no plantio e garantir números recordes em 2022-2023. Sobre este assunto, eu converso agora com Gildomar Lindemann. Ele é analista de safra da Agroconsult. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Jornal Terra Viva. Boa noite, João. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para conversar sobre essa super safra de milho aí. Pois é. A que se deve, então, esse resultado recorde? E a produtividade das lavouras também deve atingir patamares históricos? João, primeiro nós estamos falando de uma safra que poderia ou deveria ser maior do que esses 102,4 milhões de toneladas que o Brasil vai produzir na segunda safra, né? Como você bem comentou, nós tivemos um alongamento do ciclo, né, da cultura da soja, e alguns estados, como o MS e o Paraná, tiveram aí um calendário de implantação um pouco menor. Mas, aliado ao bom manejo do produtor e ao alto investimento, principalmente em tecnologia e adubação, com certeza nós teremos recordes de produtividade nos principais estados produtores, como Mato Grosso e Goiás, aí superando as expectativas iniciais da safra. E agora falando um pouco em relação à exportação, qual que é a previsão para este ano e quais os fatores contribuem para a estimativa? Nós temos alguns pontos para falar quando pensamos no consumo da nossa produção, né, João? Primeiro, nós temos um desafio
que é alojar aí talvez uns 80 milhões da nossa produção no nosso mercado interno, que vai ser com certeza consumido aí por parte dele pelo mercado de carnes, assim também como o mercado de etanol. E quando nós pensamos na exportação, nós estamos falando aí da marca de 54,1 milhões de toneladas, que é a nossa estimativa de exportação aí do nosso milho. Temos players importantes aí esse ano, como a China, que veio para o mercado e veio com um bom apetite, de uma forma um pouco mais suave, né? Ela não está com um apetite tão feroz para puxar de uma vez esse milho, justamente por saber que nós temos uma oferta bem tranquila aqui na nossa produção, nessa safra. Mato Grosso é o principal produtor nacional. Quais as estimativas traçadas para esse estado? João, Mato Grosso, nós iniciamos uma safra aí na expectativa de que o estado produzisse na casa de 104 sacos por hectare, que foi parecido com o que aconteceu na safra passada. Mas com um excelente calendário de plantio que o estado conseguiu implantar suas lavouras, e esse ano nós tivemos um fato que contribuiu muito, que foi o alongamento do período das chuvas até meados do mês de maio. A nossa estimativa de produtividade para o estado alcança a casa aí hoje de 116 sacos por hectare. Inclusive temos duas equipes do Rally da Safra percorrendo nessa semana o Médio Norte e o Oeste, e o Mato Grosso pela primeira vez alcança a marca histórica aí de 50 milhões de toneladas na produção. Lindomar, quais as recomendações que você daria para os produtores em relação às futuras vendas? Esse talvez é o ponto principal, a chave, né? A pergunta de $1 milhão aí que a gente comenta numa safra, uma super safra. João, cada um dos produtores a gente sabe que possui aí a sua realidade, né? Mas é um momento onde nós enxergamos a margem das nossas rentabilidades um pouco mais apertadas. Então, cabe ao produtor aí ter na ponta do lápis o seu custo bem definido, uma estratégia de rentabilidade, e quando os preços alcançarem os patamares desejados, tomar uma posição de venda, fecha o livro e já pensa aí na implantação da próxima safra de soja e também na safrinha do ano que vem. Lindomar, muito obrigado pelas suas informações e volte sempre aqui no Jornal Terra Viva. Um prazer, João. Um abraço. As exportações brasileiras de soja devem alcançar 15 milhões e 900 mil toneladas em maio, de acordo com nova estimativa da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. A entidade revisa suas projeções semanalmente com base na programação dos portos e o volume projetado é maior do que a estimativa da semana passada de 15 milhões e 760 mil toneladas e é superior também ao total de embarques de maio do ano passado, quando o país enviou 10 milhões e 270 mil toneladas ao exterior. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E ainda, hoje é celebrado o Dia Nacional do Café. E a gente tem muito que comemorar, afinal o Brasil é o maior produtor mundial e o segundo maior consumidor da bebida. É daqui a pouquinho aqui no Jornal Terra Viva. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para todo o país nesta quinta-feira. E quem conta pra gente como fica o clima é a Luísa Cardoso. Nesta quinta-feira, a condição ainda vai ser de tempo firme sobre boa parte do país. Tanto no sul como no centro-oeste, sudeste, também áreas do Mato Piba e sertão nordestino. A chuva ainda vai ficar muito concentrada, principalmente na faixa do litoral da Bahia, Sergipe, Alagoas e também Pernambuco. Essas pancadas acontecem em vários momentos do dia, intercalando períodos de céu nublado e devem ser de alto volume acumulado. Alerta para transtornos nessas regiões justamente por conta do excesso de umidade. No norte do país, sem novidades, a chuva continua persistente. Falando nas temperaturas, máxima de 32 graus em São Luís, 35 em Palmas, 30 em Campo Grande. Em São Paulo, máxima de 27 e em Porto Alegre, 29. Temperaturas um pouco mais elevadas do que observado na semana passada. E nesta semana, a chuva ainda fica concentrada no norte do país. Amazonas, Roraima, Pará e também o Amapá devem receber mais de 80 milímetros acumulado.
Condição de tempo firme ainda continua sobre o centro-oeste e sudeste, mas agora, a partir desta sexta-feira, com o avanço de uma frente fria da costa do sul do país em direção ao sudeste, vai trazer chuva para os 3 estados do sul e também a metade sul de Mato Grosso do Sul. Entre 10 e 20 milímetros são esperados, umidade bem-vinda para os cultivos de inverno. Na próxima semana, a situação não muda muito. Chuva concentrada ainda no norte do país, avança também para áreas do sudeste que não recebiam umidade há algum tempo, inclusive devem beneficiar a reposição de água no solo e também mesma condição para áreas do centro-oeste. Mas na maior parte do Brasil Central e Nordeste, tempo firme ainda predomina. Trabalho em campo deve ser favorecido com o sol aparecendo no céu e essa condição de sem chuva, mas o norte de Minas Gerais e o oeste da Bahia ainda também devem prevalecer com restrição hídrica para o desenvolvimento do milho segunda safra e também do feijão segunda safra. Obrigado, Luísa. Uma das festas mais tradicionais do Nordeste está chegando, a de São João, e as cidades começam a se movimentar para receber os turistas e ter a sua fonte de renda. Os baianos se preparam para a maratona de eventos. O estado deve receber este ano cerca de 1,5 milhão de pessoas. Na região Nordeste, o São João movimenta mais de R$1 bilhão. A previsão do Ministério do Turismo para este ano é que os festejos em Campina Grande, na Paraíba, injetem R$400 milhões na economia local. Para Caruaru, em Pernambuco, a estimativa é de 250 milhões. E um dos setores mais importantes para as festas é o de alimentos. O rei do cardápio é o milho, que pode ser cozido ou usado para fazer vários pratos típicos, como canjica, pamonha e bolo. Atendimento, produção, a gente consegue dobrar e dobrar o turno também. A gente trabalha de dia à noite para poder conseguir fornecer os bolos a todos. E tem muita gente buscando capacitação profissional para trabalhar no São João. Aqui na Bahia, por exemplo, o Senac abriu mais de 400 vagas para cursos rápidos de gastronomia junina. E quase metade delas já foi preenchida. Fazer a precificação também da sua mão de obra, o custo de gás, de preparo, o tempo que foi utilizado para preparar e depois disso realmente fazer aí a definição do seu preço de venda. A Edil, que vende bolos durante o ano, aumenta a renda na época do São João. Durante a semana eu vendo 10 bolos e na época do São João, em 3 dias eu vendo 150 bolos. Quem não gosta de um cafezinho? 1, 2, 3 xícaras por dia. E para amantes da bebida, essa semana tem um bom motivo para apreciar essa paixão nacional. A Prefeitura de São Paulo fez uma programação especial para comemorar o Dia Nacional do Café. Preciso do café para animar o meu dia. O café para mim é uma bebida especial. O gole dá aquele ânimo que esquenta o paladar e o coração. A bebida que ajuda milhões de brasileiros a começarem o dia é a segunda mais consumida no país. Só perde para a água. E uma bebida tão amada assim tem um dia só para ela. Nesta semana é comemorado o Dia Nacional do Café, no dia 24 de maio. O café é onde você encontra pessoas, onde você faz reuniões, você está sozinho, quer ler um livro, quer desfrutar. O café hoje é o que pulsa São Paulo, né? O Maicon veio de Porto Alegre com a família para aproveitar o Festival do Café em São Paulo. Essa aqui é a primeira parada. Já iniciamos amanhã tomando um expresso, uma água com gás e daqui a pouco já vamos circular para outros cafés. Entre as cafeterias que participam do evento, tem essa com vista para um dos cartões postais da cidade de São Paulo, o Vale do Anhangabaú. É um espaço diferente, a gente pode conhecer a vista melhor de São Paulo e ter uma experiência única tomando um café aqui em cima. E no Dia Nacional do Café, o repórter Pedro Panunzio foi acompanhar o Festival de Café, que aconteceu no Triângulo São Paulo. E olha que tem café que custa R$ 450. Hoje é o Dia Nacional do Café, por isso a Prefeitura da cidade de São Paulo preparou algumas atividades ao longo desse dia. Tem algumas xícaras de café espalhadas pela cidade, alguns estabelecimentos aqui na região central da capital com descontos, com preços especiais para este dia. E a gente veio aqui neste estabelecimento para mostrar um café bem diferente. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é o Jaco Bird. Essa
latinha de 250 gramas custa R$ 440. O Franco é especialista em cafés, também está à frente desse festival aqui da Prefeitura. Sim. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, Djalma, por que esse café tem esse preço tão alto? O que ele tem assim de tão especial, né? Gente, café exótico demais. O Jacu é o café mais exótico que a gente tem no país. E um dos 3 mais diferenciados do mundo. E outra coisa, né? É diferente, é muito saboroso e é feito, gente, por um selecionador natural, que é a própria ave, que é o Jacu, que ajuda a selecionar os grãos mais doces. O que é isso aqui que tem na sua mão? Isso aqui, gente, ó, é simplesmente o grão do café misturado no cocô do jacu. Que é assim que ele é feito. Ele é assim, ele é um selecionador natural. Mas fiquem tranquilos, não é assim que vai para você, tá? Isso aqui ele está bem preservado, aqui está ainda na casca, isso aqui vai sair, isso aqui vira semente e depois ele é tostado, ele é torrado a 200 graus. Então, podem ficar tranquilos que isso aqui é muito saboroso, por incrível que pareça. Perfeito, Djalma, muito obrigado. Para você ter uma ideia, o quilo do café chega quase a R$2.000. É uma das curiosidades que a gente veio mostrar para vocês nesse Dia Nacional do Café. O mês de maio marca o início do período da colheita do café lá em Minas Gerais. Por conta dos impactos climáticos sofridos pela cultura nos últimos 2 anos, pesquisadores da EPAMIG Sul alertam produtores sobre cuidados específicos que devem ser levados em consideração durante essa etapa, para que a qualidade final da bebida produzida não seja prejudicada. E este mapeamento de colheita, algumas dicas, né, para o produtor ele garantir uma qualidade no seu produto final. Então, nós recomendamos que ele, 30 dias antes de iniciar a colheita, ele retira uma amostragem, né, em cada talhão e faça uma avaliação da bebida desse material. Porque aí, quando ele for fazer a colheita geral do talhão, ele já vai ter um histórico, né, de qualidade de bebida. Nós recomendamos que isso seja feito assim 30 dias antes da colheita. É como se ele fosse retirar uma amostra de solo, só que ao invés dele retirar as amostras, ele vai coletar os grãos cereja na planta. Então, esses grãos eles devem ser coletados aí no terço superior, médio e inferior da planta e mandar para o pessoal que fazem, né, as amostras de bebida. Então, isso é dos fatores, né, que a EPAMIG oriente para que o produtor ele tenha um histórico de qual talhão apresenta um potencial para uma melhor qualidade de bebida. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva. Voltamos amanhã, às 6h45. Uma ótima noite e fica o convite. Fica aqui com a gente no canal Terra Viva.